A professora Thalissa tá aí já também? Não. Pra mim não aparece, não. Ou tá com outro nome. Porque tem uns Não. nomes que não vem sem nome aqui. Não. Show de bola, vamos começar. Pode começar. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina. Vou me apresentar um pouco também. Quer se apresentar antes, Ademir? Manda ver, depois eu me Posso? apresento já. Tá. Boa noite, pessoal. Sou o Ademir, sou tutor aqui da disciplina de GDI 1, de GDI 2, gestão de projetos e análise de investimentos. Também participei de atividade de extensão e entre outras matérias também do CDERJ. Alguns alunos já me conhecem por causa que a atividade de extensão acaba abordando todo o curso, então muitos alunos vêm me procurar. É, eu quero desejar que sejam bem-vindos, é, aproveitarem essa oportunidade dessa disciplina, que ela é bastante concorrida. É, Antes tinham 120, 130 alunos inscritos, hoje são 50, ou seja, 80 que quiseram participar não conseguiram. E é a oportunidade de vocês estarem levando a experiência de vocês dentro do curso para fora da universidade. Essa é uma disciplina muito gratificante, o qual a gente sempre tem retorno dos alunos pós-projeto e que se identificam ou utilizam o projeto para o empreendimento ou para uma pesquisa científica, para vários fins. A minha formação, eu sou administrador público na graduação, tenho mestrado em desenvolvimento territorial e políticas públicas, e basicamente é isso. Eu quero desejar boa-vinda e que aproveitem ao máximo essa disciplina, que ela é muito gratificante para o aprendizado de vocês. Boa, Ademir. É, Pegando o gancho aqui, então sejam muito bem-vindos, pessoal, para a nossa turma que inicia esse semestre. É uma disciplina bem bacana, muito bacana para nós aqui que estamos deste lado da telinha, eu, Ademir, e a professora Eliane, que porventura vai entrar em algumas aulas aqui conosco. E é sempre um prazer tê-los, né? Todos vocês aqui nessa disciplina. Como o Ademir falou, é uma disciplina bem concorrida, por isso que a gente demora aí 1 ou 2 semanas a mais para começar essa disciplina. Geralmente a gente tem 150, já chegou a 200 alunos inscritos, e a gente tem que reduzir esse número para 50, porque senão ela fica inviável, porque é uma disciplina que ela trabalha muito forte, né? Ela é alicerçada, ela é pautada no que a gente chama de extensão universitária. Então, assim, né, no mundo acadêmico, ali dentro da universidade, a gente tem três pilares, que é o ensino mais convencional, mais tradicional, que vocês, enfim, né, todos conhecem, que é um professor da teoria, depois faz uma prova, um trabalho da teoria prova, que é super importante, essencial, fundamental, mas não é o único pilar, né? É uma tríade. Então, além do ensino mais tradicional, você tem a pesquisa, que pode ser uma pesquisa básica e pesquisa aplicada, e você tem o outro pilar, que é a extensão universitária. E a extensão é justamente você fazer esse elo de ligação entre o mundo acadêmico, né, entre a academia, o mundo universitário e a sociedade. Né? E isso pode ser feito via projetos de extensão, propostas de extensão ou disciplinas de extensão, que é o caso dessa nossa disciplina aqui. Então, a gente vai fazer um trabalho muito bacana ao longo do semestre, no sentido de estar sempre interagindo com a sociedade e, ao final, levando, né, todo esse trabalho, tudo que vai ser feito aqui para a sociedade. Tá? E o que que é a sociedade nesse caso, né? A sociedade, na nossa disciplina, são os empreendedores sociais. Tá? Já vou falar um pouquinho sobre ele. Mas antes de me apresentar, então, eu sou Marcos Finco, o pessoal geralmente conhece pelo sobrenome, pelo Finco. Minha formação é economia, eu sou economista, depois fui trilhando aí mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo nessa área de economia, muito voltada para a economia do desenvolvimento, olhando um pouquinho também para a questão social, para a questão ambiental. Então, todo aquele arcabouço da ciência econômica aplicado para temas socioambientais, tá? Essa é a minha formação. Estou já ministrando essa disciplina aqui no CDE já há pelo menos uns 3 anos, talvez, um pouquinho mais, em parceria aí com o nosso Demir e a professora Eliane. E tenho um pé muito forte no mundo corporativo, né? Então, assim, hoje a minha trajetória profissional ela é mais pautada no mundo corporativo, e eu trago aqui exemplos, né, um pouco da vivência, da experiência, de casos, vivências do mundo corporativo para a disciplina. Tá? Então, a ideia é trazer um pouquinho da realidade como ela é, do dia a dia,
e plantar uma sementinha aqui, né, na trajetória profissional de todos vocês, um tijolinho aí nessa trajetória de todos vocês, de ter uma experiência de como é que funciona o mundo da consultoria ou um mundo mais empresarial barra corporativo por meio da disciplina. Tá? Então, esse é a nosso objetivo. Bom, como é uma disciplina de extensão, que é justamente essa ponte entre a universidade e o mundo lá fora, né, entre porteira para dentro e porteira para fora, e essa ponte é feita pela extensão, que é o que a gente vai aplicar aqui na disciplina. E a gente vai trabalhar com uma proxy da sociedade, que seriam os empreendedores sociais. Então, aquele microempreendedor individual, aquela pessoa na família de vocês que tem um negócio, ou aquele pequeno negócio no bairro de vocês, na rua de vocês, que pode estar formalizado, né? Pode ter um CNPJ, ou ainda nem se formalizou ainda. Então, esse universo do que a gente chama de empreendedores sociais vai ser o nosso público-alvo aqui na disciplina, tá? E como é que essa disciplina vai funcionar na prática? É uma disciplina que vai ter uma metodologia que vai ser a espinha dorsal, tá? Vai ser a linha mestra que vai nos conduzir ao longo da disciplina, que é uma metodologia, uma técnica, uma ferramenta chamada Canvas Business Model, né? Modelagem de negócios pelo Canvas. Não é o Canva, aquela plataforma que faz apresentações, não. É Canvas com S, que é uma ferramenta que é utilizada para modelar, para pensar, para refletir, para de fato estruturar negócios, podem ser negócios menores, negócios maiores, mas negócios de uma forma geral. Então, essa vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar aqui na disciplina. A nossa próxima aula, que vai ser agendada aí com vocês pelo Ademir, é justamente para a gente fazer uma apresentação do Canvas, mostrar como é que ele funciona na prática, tirar dúvidas e assim por diante, porque o Canvas vai ser o material, o conteúdo, a metodologia que vai ser utilizada por todos vocês. Tá? E como é que essa disciplina vai funcionar por meio do Canvas? Vão ser formados o que a gente chama de equipes, tá? Então, são grupos de alunos, que a gente chama de equipe de consultores. Por quê? Porque vocês já vão experimentar, já vão vivenciar um papel de consultores, tá? A gente é uma grande consultoria, a gente é uma grande empresa de consultoria. E aí o Ademir vai auxiliar vocês nessa separação por polo, né? A gente tem ali alguns pré-requisitos que a gente segue, então a gente dá preferência para alunos do mesmo polo. Eventualmente, se não tiver, a gente coloca para fechar um outro grupo com dois polos, eventualmente até com três polos, dependendo da quantidade de alunos, de até 5 alunos. Então a gente tem 50, né, a princípio 50 alunos que estão matriculados de um universo que geralmente buscam a disciplina de 150, 200 alunos. Então vocês foram 50 selecionados. Desse universo de 50 alunos que são vocês, a gente vai formar 10 grupos com aí o auxílio e com o suporte do Ademir, ele já vai fazer isso. Então já na semana que vem a gente já deve ter esses grupos todos formados ou praticamente formados, né? Porque é isso, a gente precisa que a turma entre no WhatsApp, aí o Ademir já vai fazer um chamamento para ver se realmente a turma vai cursar a disciplina ou não. Eventualmente a pessoa se matriculou, foi selecionada, mas não vai participar. Isso acontece todo semestre. Então, entre essa semana e semana que vem, o Ademir já vai ter mais clareza de todos os alunos, de todos vocês, e já vai partir para fechar esses grupos, tá? Fechar essas equipes de consultores. E na outra semana, sem ser semana que vem na outra, a gente volta para ter uma conversa sobre a apresentação da metodologia, e aí, de fato, o trabalho começa, né? E aí é mãos à obra mesmo, porque aí o tempo começa a correr. O que que a gente precisa de vocês, tá? A partir do início da semana que vem, quando o Ademir já vai formar os grupos. Semana que vem vai ser o momento, uma vez os grupos formados, de vocês se conhecerem, por ser do mesmo polo, né? A priorização ser por polo. Talvez vocês do mesmo polo já se conheçam, mas eventualmente podem ter pessoas que não se conhecem. Então, semana que vem é para fazer uma conversa entre essas equipes. Então, você está na equipe A com mais 4 pessoas. Então, assim, cria um grupo da equipe, já começa a se apresentar, marca um call ali para todos se apresentarem e tudo mais. E semana que vem vai ser o momento de vocês escolherem, cada grupo, cada equipe vai escolher um negócio ou um empreendedor que vai ser trabalhado durante a disciplina, tá? De novo,
Pode ser alguém da família, pode ser conhecido ou desconhecido, pode ser formalizado ou não, pode ser um negócio que já existe há algum tempo, pode ser um negócio que recém começou, pode ser. A gente só pede que não seja um negócio consolidado. O que que é um negócio consolidado? Um negócio que já existe há 10 anos, já tem 5 pessoas trabalhando, já tem um espaço físico bacana. Não é esse tipo de empreendimento que a gente quer. A gente quer eventualmente alguém que trabalha de casa, ou alguém que tem um espaço físico, mas ainda está muito precário, ou alguém que trabalha com mais uma pessoa, mas eles estão tendo algum tipo de dificuldade. Então, são empreendedores ou negócios que, a princípio, teriam ou têm dificuldade, inclusive financeira, de estar acessando uma consultoria. De novo, a gente vai ser aqui uma grande empresa de consultoria. Porque, a princípio, negócios mais consolidados e estabelecidos teriam, a priori, uma condição também mais maturada aí de acessar algum conhecimento, cursos, eventualmente até consultoria mesmo. Então, a gente preza aqui para aqueles negócios que estão mais no início, negócios individuais ou eventualmente negócios de uma dupla ou de um trio ali, mas que ainda precisa de bastante parafuso, né, para ser apertado para que o negócio se estruture. Essa é a ideia, tá? Então, olha só, eu estou dando algumas informações importantes. Metodologia vai ser o Canvas para modelagem de negócios, ou o Canvas Business Model, ou Canvas Social Business Model, vocês vão encontrar com diversos nomes. Depois o Ademir vai passar isso para vocês direitinho. Essa vai ser a nossa ferramenta ao longo da disciplina. E sem ser semana que vem, na outra, vai ter uma aula só sobre Canvas, tá? A gente vai passar aqui um tempão conversando sobre a ferramenta e trazendo exemplos. Segundo, no início da semana que vem, hoje é quarta, na segunda-feira da semana que vem, até lá, né? Pode ser que a Ademir aí, super eficiente, consiga fechar até antes, consiga fechar até essa semana. Mas se não conseguir fechar essa semana, no início da semana que vem, os grupos, as equipes já devem estar formadas, e o Ademir vai passar isso para o conhecimento de todo mundo lá no grupo de WhatsApp, quem é o grupo um, grupo 2, grupo 3, e assim por diante. Uma vez que o grupo já estiver lá, os membros de cada grupo já marquem entre vocês para vocês conversarem, se conhecerem e escolherem o empreendedor, a empreendedora ou o negócio que vai ser trabalhado, tá? É um só por grupo. Então, o que que geralmente acontece? Alguém tem um possível empreendedor, mas outro do grupo também tem. Aí é o momento de cada um apresentar e o grupo votar quem vai ser o empreendedor ou o negócio que vai ser trabalhado. É um só por grupo, tá? Isso é muito importante, já deve ser feito na semana que vem, tá, pessoal? Então, vocês vão ter aí uma semana para se conhecerem, se alinharem e já escolherem aí o empreendedor, tá? O importante, depois de escolher, então vocês fizeram essa reunião entre vocês do grupo. Escolheu o empreendedor, já façam um contato com o empreendedor, expliquem para ele, né, ó, ou para ela. A gente está numa disciplina ali no CEDERJ, é uma disciplina que vai prestar uma consultoria para o negócio. Então a gente quer entender se você teria vontade de participar, disponibilidade. Vão ser algumas conversas que a gente vai fazer com você ao longo da disciplina, mas o intuito aqui é realmente a gente trazer informação, trazer elementos, insumos para fortalecer o teu negócio. Então, aqui a gente vai trabalhar com uma equipe de consultores, trazendo sempre uma informação qualificada, né, que vai ser discutida lá com os professores, para estar melhorando, para estar realmente dando uma visibilidade, para estar modelando informações e trazendo informações importantes para o teu empreendimento. Isso não vai ter custo, né? Isso vai ser realmente ali um entregável da disciplina, mas o que a gente pede é uma contrapartida do empreendedor ou do empreendedor, que é a participação, né? Por quê? Porque vocês vão fazer pelo menos duas conversas com esse empreendedor, tá? No início da disciplina, depois que a gente apresentar o Canvas, vocês já vão marcar um momento com esse empreendedor. Geralmente essa conversa, geralmente, tá? Não tem nada escrito em pedra, mas geralmente é uma conversa que dura em torno de 1 hora, podendo ser um pouco mais até, onde vocês vão aplicar essa metodologia do Canvas para estar modelando o empreendimento dessa pessoa, desse empreendedor ou dessa empreendedora. Então, vai ter uma conversa inicial com esse empreendedor e depois, ali no meio da disciplina, vocês vão ter uma outra conversa com esse empreendedor. Mas por que duas conversas? Porque no início da disciplina vocês vão aplicar o Canvas atual,
tá? O que a gente chama. E eu estou falando muita coisa que às vezes pode parecer confuso, pessoal, mas quando vocês virem essa apresentação daqui 2 semanas sobre a metodologia, isso vai ficar muito mais claro. Aqui eu estou só passando um panorama, um overview aí da disciplina. Então vocês têm que marcar um encontro com esse empreendedor logo depois que a metodologia for apresentada, para fazer essa modelagem, essa construção desse canvas com o empreendedor, tá? Aí pode ser presencial, se for possível, ou por um Zoom, pelo Teams, pelo Google Meet, ou eventualmente no ruim até pelo celular, né? Mas não é o ideal. O ideal é que todos vocês participem da conversa, né? Quando a gente fala que é um grupo, é uma equipe, é para todos participarem, tá, pessoal? A gente sabe aqui dos desafios de cada um. Então a gente sabe que muitas vezes o trabalho vai até mais tarde, tem a questão do filho, ou ficou doente, ou cuida de um idoso. A gente sabe de tudo isso porque isso é o dia a dia, a vida como ela é de todos nós. Mas quando o grupo é formado, a ideia é que todos participem de toda a construção da modelagem, tá? Para não acontecer daqui a pouco de um membro do grupo só aparecer lá no final da disciplina falando que participou, não funciona assim, tá? Até porque a gente já teve casos nos outros semestres onde o próprio grupo reporta, olha, tal membro do grupo nunca participou. E aí, eventualmente, que essa pessoa não vai ter nota, não vai ser avaliado, e obviamente que isso não vai contar como disciplina realizada para essa pessoa. Então, sabemos das intempéries, mas participem de todo o trabalho, todos os membros do grupo, tá? Bom, então vai ter uma conversa com esse empreendedor logo depois dessa metodologia ser passada para vocês, onde vocês vão construir o Canvas atual. Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí. Uma vez que apresentou, consegue fechar, Ademir? Da Luciana Ferreira? Obrigado, Ademir. Uma vez que foi construído essa modelagem do Canvas atual, logo ali no início da disciplina, vocês vão ter um tempo para colocar isso numa apresentação de forma bonita, né? Fazer uma apresentação bacana. O template dessa apresentação também vai ser passado pelo Ademir para vocês. E a gente vai marcar uma aula onde todos não, né? Porque são 10 grupos. A gente vai marcar um dia na semana onde 5 grupos vão fazer a apresentação. E aí já começa a ser avaliado, tá? Essas apresentações já são avaliadas por nós, onde vocês vão apresentar o resultado dessa primeira conversa com o empreendedor, da construção desse Canvas atual, tá? Apresentou o Canvas atual, vocês vão encontrar, marcar com o empreendedor novamente para construir o Canvas futuro. Então, é um Canvas que vai olhar para o negócio desse empreendedor ou dessa empreendedora, numa visão aí de mais de médio barra longo prazo. Construiu esse Canvas futuro com o empreendedor, a gente vai marcar uma segunda apresentação, onde os grupos vêm apresentar também o resultado desse Canvas futuro. A princípio, são essas duas conversas barra entrevistas que são feitas com esse empreendedor ou essa empreendedora. A apresentação acaba aqui? Não. Então, as equipes fizeram duas apresentações, uma do Canvas atual, uma do Canvas futuro, e as equipes vão fazer uma terceira e última apresentação aqui na disciplina, que é fazer um cross, né? Fazer uma comparação entre o Canvas atual e o Canvas futuro, trazendo um pouco da visão estratégica, né? Do posicionamento da equipe, do que deveria ser feito pelo empreendedor. Tudo isso vai ser explicado por detalhes no momento apropriado da disciplina, tá? De novo, só estou fazendo um voo de helicóptero aqui para vocês entenderem como é que vai ser o nosso semestre, como é que vai ser a nossa relação, os nossos encontros aqui durante a disciplina. E no final da disciplina, após fazer essa terceira apresentação aqui, os grupos, né, as equipes fazerem, o último passo é fazer a devolutiva para o empreendedor. Então, cada grupo vai marcar com o empreendedor o terceiro encontro, não mais como uma entrevista ou uma construção, mas só para fazer uma devolutiva do trabalho, né? E fazer a entrega do material para o empreendedor. Então, o empreendedor ele recebe a informação qualificada por parte dos grupos, depois de ter sido discutida aqui na disciplina, leva isso, né, como um encerramento, né, uma conversa, uma última conversa com o empreendedor e entrega
o material, ele fica com acesso a esse material. Então, o que a gente pede, né, assim, pré-requisitos para que de fato esse trabalho ele tenha o resultado que a gente almeja, tá? O resultado que a gente quer. Levem muito a sério, tá? Trabalhem de forma profissional, respeitosa, deem o melhor de vocês. Por quê? Porque do outro lado tem um ser humano, né? Do outro lado tem uma pessoa que muitas vezes tem naquele negócio um sonho ou tem aquele negócio como a principal fonte de renda. Então, o trabalho aqui ele deve ser feito pautado muito na excelência, no profissionalismo, no respeito e na honra do tempo desse empreendedor para conosco, tá? E aqui a gente vai estar avaliando isso também, quando vocês trouxerem o material e fizerem a apresentação. Então, a gente busca, né? A gente fala, traz isso no primeiro encontro, busquem sempre se colocar no lugar do empreendedor. Se vocês, enquanto empreendedores, estivessem, vamos dizer assim, financiando uma consultoria, que tipo de trabalho vocês gostariam de receber? Será que esse trabalho que vocês estão fazendo ou irão fazer realmente é o trabalho que vocês, enquanto empreendedores, gostariam de estar recebendo? Será que vocês deram o melhor de vocês? Será que vocês pensaram o negócio realmente como vocês poderiam ter pensado, refletido a respeito? Então, essa é a ideia, tá? E o que a gente traz aqui, a experiência da disciplina, é o que acontece no mercado. Tá? Então, vai ser muito claro que aqui a gente faz com um tempo mais curto, a gente entende que é uma disciplina, mas, assim, todos os gatilhos e alavancas que vão ser utilizados na disciplina são aqueles que acontecem no mundo real. Então, vocês já vão experimentar um trabalho de consultoria que muitas vezes é feito para o mundo corporativo. E mais do que isso, né? Nosso, entre aspas, objeto de estudo, vamos dizer assim, esse nome não é muito apropriado, né? Mas por isso que eu falei entre aspas. É um empreendedor, é uma pessoa, é um ser humano, né? Por isso que a gente pede sempre para ser feito com muito profissionalismo, muita cautela e dando sempre o melhor de vocês, tá? Para a gente ter o melhor resultado ao final. É, Bom, eu falei pra caramba, Demir, eu não sei se eu estou esquecendo algum ponto importante. As avaliações, É, né? As avaliações são feitas a cada apresentação. A gente já começa a fazer uma avaliação. Então, a primeira apresentação é avaliada, a segunda é avaliada e a terceira é avaliada. E quando vocês enviam o material final para a gente também avalia, tá? Então, toda apresentação já vai estar sendo passível aí de avaliação. Por isso que a gente pede que sempre faça um trabalho bonito, um trabalho bacana, traga uma informação importante. O Canvas, ele trabalha, isso eu vou falar na apresentação do Canvas, mas o Canvas é uma ferramenta, uma metodologia que ele trabalha com riqueza de informação. Então, quanto mais informação tiver, mais informações vocês conseguirem captar com esse empreendedor, mais rico fica o trabalho e depois mais completo fica o desenvolvimento do material por parte de vocês, tá? Quando a gente tem informação muito escassa, informação truncada, isso faz com que vocês não consigam avançar como a gente espera que vocês avancem no desenvolvimento do material, no desenvolvimento do trabalho. Mas isso eu vou falar direitinho daqui 2 semanas, quando a gente for fazer uma aula de Canvas. O que vocês precisam agora? Ademir vai fechar os grupos. Início da semana que vem a gente já vai ter os grupos formados. Conversem entre vocês, se conheçam, escolham o empreendedor e pode parar por aí, tá? É, Se puder sondar com o empreendedor se ele topa, já na semana que vem, ok. Se ainda não está muito claro para vocês se vocês devem fazer esse contato, segura um pouquinho. Deixa a aula de Canvas vir na semana subsequente. A gente vai explicar direitinho, eu vou reforçar um pouco mais como vai ser a disciplina, e aí na sequência vocês já. Aí sim, aí não tem mais como, aí vocês já têm que fazer o contato com o empreendedor para explicar e já marcar o primeiro encontro com ele. Diga, Demir. eu tenho um ponto que eu acho que seria importante de falar até qual empreendedor a gente pode eles podem estar fazendo a consultoria. Por exemplo, não empresas muito grandes, microempresas, faltar isso, aquele microempreendedor, algum parente, alguém bem próximo a vocês, que seria bem importante também. Boa, Demir. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, alguma coisa que vocês gostariam de trazer com relação a como vai acontecer, ou como essa disciplina de fato vai ser executada ao longo do semestre? Por gentileza, gente, podem perguntar, fiquem muito à vontade. É importante vocês terem clareza já na largada, tá?
Então, essa aula é realmente para dar essa visão geral de como a disciplina vai acontecer. Pode falar. Radassa ou Hadassa? Radassa, boa Radassa. noite, pessoal. Boa noite. Professor, eu gostaria de perguntar quantas pessoas vai ter no grupo, se são três ou quatro. São E eu São queria cinco. saber cinco. também, cinco? Perfeito, Cinco. muito obrigada. E queria saber também se o empreendedor, ele precisa ter um CNPJ, ou às vezes é só uma pessoa que está querendo começar um negócio. Ele não precisa ter CNPJ, mas o Uhum, ideal é que ele já tenha um negócio. Não que ele tenha uma ideia para começar um negócio. O uhum, ideal é que ele já esteja com o negócio operando, ainda que de forma muito inicial, muito embrionária, precisando apertar um monte de parafuso lá que nem ele sabe direito o que que ele tem que fazer, mas o ideal é uhum. que já seja um empreendedor que já esteja operando o seu empreendimento, seu negócio. Pode ser um microempreendedor individual, uma pessoa só, pode ter o CNPJ ou ainda não tirou o CNPJ. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa, uma empreendedora que ela faz salgados e doces para a festa da cozinha da casa dela. Ela não tirou o CNPJ dela ainda, mas ela já está vendendo bolos, doces e salgados e aí faz o Pix para ela no CPF dela, mas ela já tem o negócio. O negócio já está, de certa forma, rodando. Esse é um bom exemplo, tá? Pode ser Uhum. essa mesma pessoa como MEI. Então, ela já tirou o CNPJ como microempreendedor individual. Pode ser também. A questão de estar formalizada ou não, não é o impeditivo. Agora, já precisa estar com o negócio rodando. Tá bom, muito obrigada, professor. De nada. Mais alguém, turma? É importante tirar essas dúvidas agora, de novo, na largada, tá? Porque na próxima aula nossa, eu já vou começar a entrar a fundo na metodologia. Então, tudo isso aqui que a gente está passando, um overview da disciplina, o panorama, como vai funcionar, os encontros, o ideal é que vocês tenham tudo isso claro hoje, tá? Não que vocês não possam trazer dúvidas na aula que vem, mas assim, se ficou alguma coisa ainda pouco clara, né? Ficou realmente com alguma questão, não entendeu direito, pode ficar à vontade para perguntar. Professor, boa noite. Boa. Só uma pergunta: a gente vai precisar de alguns dados sensíveis desses empreendedores? Boa pergunta, Rodrigo. Excelente pergunta. Não, a modelagem de negócios sociais com Canvas, ela não trabalha com números no sentido de entrar na questão financeira do negócio, tá? Então vocês vão ver, vão notar quando eu for apresentar a ferramenta, que tem um campo lá de receitas e um campo de despesas, né? Um campo de entradas e um campo de saídas. Mas lá a gente vai trabalhar com informação, tipo assim, quais são os itens que mais são vendidos, quais são as unidades do negócio que mais geram faturamento, quais são os itens que mais pesam na despesa daquele empreendedor, é aluguel, é luz, é combustível, é salário, mas a gente não entra em questões sensíveis em termos de R$ 500, é R$ 2.000, é R$ 10.000, é 15.000, a gente não entra nisso não. Então a gente vai trabalhar com informação, mas não vai entrar no detalhe de questões financeiras, tá? Então, isso é super importante a sua pergunta. E a gente, até por não entrar em questões financeiras, a gente não costuma, ao longo desses 4 anos aí que a gente dá essa disciplina, de ter algum impeditivo por parte do empreendedor. Nunca aconteceu, justamente porque a gente não trabalha com esse tipo de informação, tá? Não, perfeito. Essa era a minha dúvida. Obrigado. Nada. Eu não sei se tem pergunta no chat. Não, por Muita gente enquanto falando. não. É, só dar um Ah, complemento. a Juliana tá falando, ela falou mais cedo, tem atividade de extensão às 19h30. Geralmente nossa aula não é na quarta-feira, tá? Geralmente nos outros semestres foi na terça-feira, as aulas mesmas, aí são vocês todos na aula. E quando é a apresentação do material, apresentação do trabalho, a gente separa em 2 dias na semana. Geralmente a gente faz terça e quinta. Claro, tem eventualmente, por exemplo, eu ontem e segunda não conseguia. Por isso que eu falei, Ademir, vamos marcar na quarta-feira, então. Mas o nosso dia mais fixo, vamos dizer assim, são as terças e quintas.
E nas apresentações a gente marca 2 dias na semana, porque a gente já fez uma doideira semestre passado, né, Demi? Eu não sei o que é que aconteceu, mas um dia não pôde, Passou vários das grupos 10, tiveram quase 11 horas. problema. Aí a gente marcou, vamos fazer num dia só então. Rapaz, a gente começou às 6h30 e foi terminar quase meia-noite. Porque imagina 10 grupos, meia hora, 20 minutos, meia hora cada um, foi até meia-noite, foi 5, 6 horas de aula, né? Então a gente não faz mais isso. Então são 2 dias na semana, um dia 5 grupos apresentam, geralmente ali são 2 horas, mais ou menos, de apresentação, podendo passar um pouquinho mais, e no outro dia os outros 5 grupos, tá? Os grupos que não forem apresentar naquele dia são super bem-vindos para estarem assistindo, tá? Todo mundo pode participar como espectador, como ouvinte, mas só 5 grupos vão apresentar. No outro dia também vão estar presentes os 5 grupos que farão a apresentação, mas os membros dos outros 5 que já apresentaram pode estar participando também para estar vendo, de repente vendo pontos que podem ser melhorados, vendo pontos que realmente passaram despercebidos e que podem levar para a próxima apresentação. Então todos estão convidados a participarem das duas rodadas de apresentação. Eu fiz Geralmente a gente começa às 6h30, perdão, já passo. Geralmente a gente começa às 6h30 e termina ali por volta de 8, 8h30, eventualmente chegando a 9, tá? Então geralmente são 2 horas, 2 horas e pouco nos dias de apresentação. Nos dias de aula, geralmente 1h30. Pode falar. Professor, uma dúvida quanto ao negócio, né? Eu tinha algo em mente, mas eu acredito que não seja viável. Eu até estou dando consultoria trabalhista nesse hotel, né? É estruturado sendo que o proprietário, o administrador, ele faleceu mês passado. Então a filha, ela assumiu e é uma nova empreendedora e ela está muito perdida. Hoje ela me pediu socorro para fazer regulamento interno, para reformular os contratos de trabalho. Está tendo muita cobrança dos colaboradores pelo falecimento, né, do pai, eles estão pressionando, então ela está em desespero. Não sei se seria uma boa, porque a consultoria já está acontecendo. O que Eu que você me acho que sugere? vou fazer um react aqui. A princípio, Juliana, não seria o nosso público-alvo, tá? Entendi. Seria muito mais o público-alvo da outra disciplina. Essa aqui é GD1 ou GD2, Ademir? Essa É é um. um, é um. Então seria mais o perfil até para 2, tá, Juliana? Porque a Entendi. 2 ela é muito focada no que a gente chama de perguntas poderosas. Então a 2 ela trabalha no mesmo formato, tá? Os grupos são formados, só que em vez da gente modelar um negócio, da gente refletir sobre o negócio, são selecionados duas questões, dois desafios que estão pegando naquele empreendimento, assim, o empreendedor não consegue resolver, ele não consegue nem ver a saída, tá, é o calo que está apertando realmente ali o sapato dele, e aí os grupos vão trabalhar possíveis soluções para aquele empreendedor. Então eu vejo muito mais um perfil da 2 do que da um. Da um, de fato, talvez seja a partir da formação dos grupos, Juliana, de repente ver qual grupo você vai cair, e aí entender se os outros membros do grupo têm algum empreendedor que se assemelha mais ao perfil que a gente está buscando aqui na disciplina, tá? Tá ótimo, obrigada. Nada. Temos a pergunta da Sabrina. Advogado abrindo o escritório seria um bom empreendedor? Acho que sim, acho que sim. A gente teve em outros casos contadores que estavam abrindo também, né, Ademir? Foi. Contadores que estavam abrindo escritório de contabilidade, que fala? Escritório de Sim, contabilidade. sim. E não era nem sozinho, eram dois que estavam abrindo, e aí a gente fez toda a modelagem do negócio. Então, esse é um bom perfil aí para nossa disciplina. A gente já teve de tudo, pessoal. Então, assim, o céu é limite, tá? A gente já teve marcenaria, lanchonete, açaiteria, papelaria, escritório de contabilidade, é, aqueles de saúde, né? Eu lembro que tinha uns negócios, equipamento de saúde, Vendendo é, brownie. brownie, tudo. Não, não tem assim nenhuma restrição de segmento econômico. Já teve biojoia, roupa artesanato. Então, assim, é, tudo, Aquela cabe casa tudo. de para alugar de temporada, esqueci o nome. É,
tipo um Airbnb, né? Isso. Uma empreendedora estava começando ali a querer alugar os apartamentos, um apartamento dela, a gente modelou todo o negócio. Foi tão legal que no final da disciplina, ela falou: Cara, agora eu já sei como escalar meu negócio. Então, era interessante porque ela era aluna e a empreendedora, né? Pode acontecer isso também, tá, pessoal? De repente, algum de vocês que está no grupo é um empreendedor e você quer ser trabalhado. Claro que aí você vai ficar meio ali num papel de público-alvo, mas eventualmente pode acontecer. Foi o caso que aconteceu com essa aluna. Ela era aluna da disciplina, membro de um grupo e também era empreendedora. E o grupo falou: Não, vamos trabalhar o teu negócio. E no final ela já viu N possibilidades de escalar o negócio dela, de tornar mais viável por meio da disciplina. Foi um feedback que ela deu na aula, né? Você, ó, para Foi. mim foi importantíssima a disciplina, trabalhou. Por isso que eu falo assim, né? A ideia é vocês darem o melhor de vocês, sabe? Vocês são uma equipe de consultores, trabalhar com profissionalismo, mergulhar no negócio, entender realmente, ver. E o grupo fez um trabalho tão bacana que no final serviu para ela dar um outro rumo para o negócio dela, por meio da disciplina. Essa é a ideia. Encontro presencial, não. Ele é 100% remoto. A não ser que vocês, um grupo do mesmo polo, né, queiram se encontrar. Aí tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Só passando para lembrar que a importância do grupo do WhatsApp também é para tirarem dúvidas, pessoal. Se tendo dúvida, qualquer coisa, vocês podem jogar lá que nós respondemos o mais rápido possível. E também a importância É, do grupo do WhatsApp é porque o que acontece? São 50 alunos, só 30 lá, que estão lá. Tem 33, mas três são eu, Marcos e Eli. Então são 30 alunos. Então é um método de estar filtrando quem realmente está querendo participar da disciplina. Então é, vou estar passando, entrando em contato com vocês também no privado, porque eu vou ver o polo de vocês, vou conhecendo vocês, e aí dali eu vou saber para cada grupo que vocês estarão. Então eu vou estar passando no privado o grupo de vocês, e quando finalizar eu vou jogar perfeito. lá no grupo do WhatsApp o grupo de todo mundo Boa. resumindo. Esse grupo nosso, pessoal de WhatsApp, ele super funciona, tá? Tem a plataforma lá do CEDERJ, né? O Ademir muitas vezes coloca lá para estar formalizado, para ter o histórico e tudo mais. Mas o nosso grupo de WhatsApp é o carro-chefe aí das nossas dúvidas. Então, assim, não ficou alguma coisa muito clara, tá com dúvida? Joga lá no WhatsApp, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outros alunos também. Aí eu vou passar um áudio, o Ademir vai passar um áudio, às vezes o professor Eliane responde. Então, o grupo de WhatsApp ele é muito vivo. Tá? É a data das aulas, o Ademir, claro, vai mandar para a plataforma, mas vai colocar lá no WhatsApp também. Perdão. Então, assim, é, vejam o WhatsApp, estejam ativos no WhatsApp, que a gente vai passar tudo por lá, tá? Isso, e, de novo, eu vou reforçar isso, pessoal, porque acabou dando um ruído, eu não sei se foi o semestre passado, Ademir, ou o semestre retrasado, de eventuais membros das equipes que não participam, né? Então a gente teve um caso bem sensível, assim, ficou até chato, mas assim, você tinha um grupo onde um dos membros do grupo não participava, né? Então, o grupo marcava reunião, essa pessoa não aparecia. O grupo, nas apresentações da disciplina, a pessoa não aparecia, ou quando aparecia, não falava. Mas é tímido, mas não falava e também não contribuía para o material. E aí o grupo começou a ficar muito incomodado, né? Aí nos procurou, relatou tudo o que tinha acontecido. E claro, a gente vai sempre ouvir todas as partes, mas não precisa chegar nesse nível, tá, pessoal? Somos todos adultos aqui, somos profissionais, cada um entende a importância aí de estar participando de uma formação como essa. De novo, entendemos os desafios da vida, entendemos mesmo, tá? Eu tenho um filho pequeno, o professor Eliane, o Ademir também tem as questões dele, a gente sabe que às vezes o trabalho vai até mais tarde, tá num ônibus voltando, ou ficou doente, ou a gente sabe de tudo isso, tá? Pode ter certeza que a gente é sensível a essas questões. Mas não pode ser a disciplina toda, né? Senão é melhor trancar e fazer essa disciplina mais para frente. Então, assim, procurem, de fato, estar presentes no trabalho dos grupos, estarem contribuindo, comparecendo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Eu só estou reforçando porque foi um episódio muito chato que aconteceu. E aí, esse aluno que não compareceu acabou não sendo avaliado, tá?
Sejam transparentes com vocês e conosco. Quanto mais vocês falarem, melhor. Ok, Acho que é acho que isso, né? então não temos mais dúvida. Então, assim, já a disciplina já começou, hoje a disciplina já está valendo. O Ademir vai correr para fechar os grupos, vai passar esses grupos para todos vocês. A partir da semana que vem, já conversem entre vocês de cada grupo, de cada equipe, já escolham o possível empreendedor ou o negócio a ser trabalhado. E sem ser semana que vem na outra, a gente se encontra em mais um encontro nosso, uma aula, É, para falar da metodologia. é, Uma vez a metodologia sendo aqui conversada, apresentada, aí é mão na massa mesmo. a princípio lá pro dia 2 ou 3 de setembro, mas vamos estar avisando no grupo com antecedência. Então eu acho que é isso. Se É vocês não isso. têm mais dúvida, mais uma vez sejam muito bem-vindos Seja à nossa bem-vindo, disciplina, é pessoal. uma disciplina incrível. Aproveitem, a gente sempre aproveita, a gente sempre curte muito esses momentos todos. No final é sempre, como a gente costuma brincar, é um tijolinho que a gente está colocando a mais na formação de vocês. Aproveitem e levem a sério. No É, final, os feedbacks são muito bacanas aí. o link da gravação da aula depois eu vou estar disponibilizando lá no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? No mais, sejam todos bem-vindos. Precisando, só chamar. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa Tenha uma Boa noite, ótima noite. pessoal. noite, Até mais. pessoal. Vou colocar lá Boa um noite. grupo que já tem eu e o meu colega. Aí vai ter 3 vagas, Pode, pessoal. entra em contato comigo no privado, É, pode ser. isso que eu ia falar Tá assim, deixa o bom, pode Ademir deixar. puxar isso aí. É, é isso. Valeu, pessoal. Tenha uma ótima noite Tchau. Falou, todos. pessoal. Precisando, só chamar. Forte abraço.